noite, tudo semana? bem? Semana foi tranquila? Semana, Semana de aula? Que semana de bom, Natal, encerramento, né, exatamente. Mais né? uma vez aí, ó, agradecendo a presença da professora Maria Luísa que está aí assistindo, que foi responsável por essa ponte aí que indicou a professora Vanessa Miucci, é isso? É a Miucci, é isso? Amiguchi. É isso aí. É italiano É italiano, esse... é. Ah, olha só, não estou de bobeira Zaragoza, não. veio de Então, lá aí, escondido em antes de algum eu, caminho. antes de eu começar a conversar com você, deixa eu só passar uns recados aqui rapidinho, referente a JP Roots, né? Deixa eu aumentar aqui o volume, que tudo acontece na hora da live, né? Meu Deus do céu, juro. Quem merece? Peraí, aqui. Aí. Fala comigo aí, professora, por favor, vê se aumentou bem. Oi, tudo bem? Agora sim, melhorou. Bom, deixa eu passar os recados rapidinho aqui, galera. É o seguinte: primeiro recado, de segunda a segunda você ouve o melhor do reggae, MPB e rap na JP Roots 67 Som da Resistência. Basta digitar zeno.fm e você cai direto lá para ouvir esses gêneros musicais, mais o nosso corte podcast. Valeu? Segunda a segunda. Aos sábados e amanhã, principalmente a partir das 21 horas, nós teremos o programa Flash Black 67 trazendo o melhor dos anos 70, 80 e 90 do que rolou nas pistas. Quem curtiu a época aí dos grandes bailes é só sintonizar e matar a saudade com Rhythm and Blue, Soul, música black e muita Rhythm and Blue e românticas, é claro. E na segunda-feira nós temos o Radar Musical com música retrô e muita informação. Valeu? E mais uma vez informando aí para quem está chegando, a Cris infelizmente não vai poder participar hoje porque ela foi sugada pelo trabalho, estava cansada, coitada, me ligou, pediu para não participar. Vou pensar se vou demitir ela ou não. Mas aí, infelizmente, ela não vai poder participar, valeu? E lembrando também que na semana que vem a JP Ruth vai estar presente na feira. Ih, rapaz, deu um branco aqui. Na feira de artesanato, a feira criativa da minha amiga Ana Lu Toque de Arte, valeu? Vai ser a partir das 20 horas, a partir das 9 horas da manhã até as 20 horas. E a JP Ruth vai estar lá marcando presença. A professora Maria Luz também vai estar lá palestrando. Vai ser uma feira imperdível. Você que é do Rio, brota lá que vai ser maneiro. Valeu? Dados os devidos recados, vamos lá. Hoje a nossa convidada é a professora Vanessa Amiuti, do município do Rio de Janeiro, que vai conversar com a gente sobre o seu projeto Troca-se e vai falar sobre geografia, claro, no assunto do qual também eu gosto muito, que eu tenho a minha formação, pós-graduação da área ambiental. Acho que vai ter muito papo para desenrolar aí. E é um prazer ter a senhora aqui. Muito prazer, muito obrigado e seja bem-vindo, professora. Obrigada. Eu que agradeço aí o convite, a intermediação da Maria. É É, uma, uma, é, maravilhosa. Ela. ela é. Ela está inclusive, desde lá do segundo encontro que eu fiz. Eu comecei em 2015 e até hoje a gente está aí, estamos fazendo 10 anos agora, né? De Uhum, encontro, trocas de ideias e informações. Mas antes de falar do troca assim, em si, eu queria uhum. comentar que eu acho que é importante para a gente entender que contexto surge esse projeto, para a gente também Antes, pensar que só que você, antes de falar isso tudo, antes de tudo, fala um pouquinho de você, como a Cris costuma falar aqui. Quem é a Vanessa Miucci, a professora? Conta pra gente. é uma mulher, né, mãe de dois adolescentes, professora da rede pública do Rio de Janeiro, tanto estadual quanto municipal, que vive aí esses percalços que a gente vive passando em educação. E durante as dores e delícias do magistério, né, que a hora você quer largar tudo, está cansada, a hora você ama porque deu tudo certo. Então eu consegui perceber que eu poderia educar para além da escola, que a gente fala muito que educação na escola, tudo é na escola, tudo tem que ser através e por meio da escola. E numa das fases, inclusive, que eu queria largar tudo, eu queria deixar de ser professora,
eu pensei que uma das saídas para dar conta desse meu chamado, vamos dizer assim, minha vocação de dar aula, seria eu ensinar em outros espaços, né? Fui muito tempo da Pastoral da Juventude da Igreja Católica, palestrei, fiz encontros, e eu percebi que depois de adulta, que eu não era mais, era um lugar que eu também dava vazão, né? Era algo educacional também, e eu poderia fazer isso fora da escola. E para mulheres, né? O Troca-se ele funciona só para mulheres, mulheres adultas, porque a gente também tem o erro de achar que nós adultos somos pessoas formadas e que sabemos tudo, né? A gente já cresceu, já passou pela escola, mas não, nós temos que ser seres que aprendem sempre, que estão em busca de perceber o seu mundo, o seu ambiente, e a geografia ela trata disso, né? Não tem como a gente passar por uma universidade de geografia e não pensar nisso, em apresentar esse mundo. E como, Lugar, né? e como vamos pensar fora da profissão mesmo, como pessoa, né, no meu ponto de vista pessoal, que forma é essa de deixar essa marca no mundo? Então, eu venho acreditando que essas. Aprendi até na igreja, na Pastoral da Juventude, né? Essa missão de construir a civilização do amor. E como a gente não está em espaços de poder, né? Não temos caneta na mão, nem armas, a gente precisa fazer nossas ações no micro, né? No micro espaço, nas pequenas iniciativas, na nossa vida pessoal em primeiro lugar. Então, eu acredito muito que primeiro a mudança tem que ser na ideia, para depois ela se tornar prática. É. Então vamos lá, vamos começar a falar aí do que você queria falar. Antes de falar do Troca-se, vamos falar. A live é sua, fica à vontade, meu Deus. Fica quietinho que estou ouvindo. Eu acho que é importante a gente contextualizar para todo mundo que está assistindo e vai assistir depois, que espaço é esse de planeta, né? Que momento é esse que a gente está, em que a gente precisa trocar as nossas ideias, a gente precisa começar a repensar coisas que a gente aprendeu muitas vezes, né, com pessoas queridas, com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos avós, na nossa escola, e que a gente teve como verdade absoluta até então, mas que o caminho e a evolução, né, e a idade passando nos mostram que não. Então, eu penso, quando eu criei o Troca-se, eu pensei nessa coisa de mudança de ideias. Antes de tudo, a gente precisa mudar as nossas ideias. Então, eu criei em 2015, já estava começando essa coisa das pessoas trocarem. Inclusive, meu start foi um programa da Ana Maria Braga, em que tinha lá um grupo de amigas que eram uma classe bem abastada e elas faziam uma troca lá, tipo uma festa, né? Apareceu um programa da Ana Maria Braga, numa garagem lá de alguém, que elas trocavam bolsas de grife, né? De Vitor Hugo, enfim, eram todas roupas de marca caríssimas. Eu lembro que na época eu tinha tido minha segunda filha, estava em casa aí com tempo para ver televisão, né? E eu pensei, caramba, é isso. Me deu aquele, sabe aquele clique? Se elas com dinheiro, com coisas de marca, estão fazendo. Aí tinha DJ, claro que era uma coisa elaborada. Estão fazendo isso, e a gente aqui se matando para querer ter coisa de marca e tal, por que que não pode fazer? E aí eu resolvi um belo dia que eu ia fazer um encontro de troca aqui em casa, porque eu não era de comprar muito necessariamente, mas eu era de guardar muito. Tinha aquela coisa do apego com os objetos. Ah, mas isso aqui não sei quem me deu. Ah, isso aqui. E eu percebi ali um momento para desapegar. Na época eu tinha uma vizinha que ela tinha inclusive perdido a mãe, então estava com muita coisa. Eu falei, é isso, vamos fazer lá em casa. E também, paralelo a isso, estava vendo muito assim nas redes, muito essa coisa de movimento de mulheres, mulheres precisam se encontrar, precisam conversar. E eu aqui, suburbana, vendo que coisas aconteciam na Zona Sul, né? Aconteciam com essa galera aí que já conversava, já tinha um movimento e a gente não. Então, o que que eu fiz? Eu falei para o meu marido sair de casa, levar meu filho, e aí eu chamei 8 vizinhas aqui para dentro da minha casa, separei meu apartamento em ambientes. Então, o quarto da minha filha menor, ela tinha uns 2 aninhos, ficou como a área baby, né? Todo mundo estava com um filho pequeno, era aquela coisa do condomínio, de todo mundo ali na mesma fase. Então, enfiamos as criancinhas aqui.
E eu não queria fazer um joga para rolo qualquer. Eu era professora. Eu precisava dar significado para aquilo. Então, eu criei uma dinâmica, criei uma abertura, na cozinha, fiz uma área de lanches, pedi para todo mundo trazer um lanche para a gente partilhar. E aí eu falei pro meu marido, vai pro shopping, vai pro cinema com meu filho, fica aí umas 3 horas fora, porque é coisa para mulher, para as mulheres se encontrar, tarará, e depois você volta. E quando você voltar, eu falei para ele assim, quando você voltar, não vai ter mais nada disso que eu fico guardando aqui, não. Você pode ficar tranquilo que vai ter tudo indo embora. E aí ficamos, né? Fiz as dinâmicas que eu imaginei, eu criei uma dinâmica que eu chamava que era desapega-pega, né? Para as pessoas falarem ali e tal. Apresentei os impactos da época, né? De quantos 1.000 litros de água gastava para fazer uma calça jeans, que eu queria dar essa marca. De por que a gente estava fazendo isso. E aí ele foi, só que para minha surpresa e para dele, quando ele voltou 3 horas depois, a minha casa tinha 3 vezes mais coisas. E eu falei para ele, fica tranquilo que vai embora, alguém vai vir aqui, vai pegar e eu vou ficar feliz que minhas amigas, vou estar vendo ali meu objeto sendo usado e tal. Cara, foi o contrário, minha casa ficou um caos. E é isso, eu não tinha essa ideia assim, vou criar um projeto, vou fazer um edital. Não tinha isso na época. Eu achava que ia fazer um negócio ali. E aí eu olhei, ele chegou, ué, Vanessa, tu falou que a casa esvaziar tem 3 vezes mais. Porque as pessoas não queriam levar de volta, elas queriam um lugar meio que para deixar, né? E aí eu comecei a procurar igreja, não sei o quê, local de caridade. Hoje eu tenho as minhas parcerias, né? Então eu tenho parceria com pessoa que faz reciclagem, que eu encaminho coisas. Aí tem centro espírita, igreja, pessoa que trabalha na casa de alguém. Então eu vou tendo aquela rede ali para ir distribuindo tudo que sobra já, né? Com a experiência, com os anos, você vai ampliando e melhorando o negócio. Mas antes eu não tinha. E aí acho que eu fiquei umas 2 semanas com a minha casa lotada e chamava todo mundo, vem aqui, pega alguma coisa aí. E aí eu falei, caramba, é isso, não é um problema meu, é um problema coletivo. E eu acho que todos nós entendemos que existe um problema coletivo, porque todos nós aprendemos na escola, né? A gente estudou, aí vamos pensar na escola, né, que eu dou aula hoje, lá na década de 90, né? E já se falava, né? De ECO 92, já se falava de Conferência de Estocolmo, já se falava de CFC, tanto é que mudou aí um monte de coisa nos aerossóis, já se falava que ia aumentar a temperatura, mas eu penso que tudo isso era que ia acontecer um dia, né? Que ia... Então a galera não se preocupou muito em mudar, em prestar atenção, né? Uma crítica que eu tenho hoje e que eu falo muito com os meus alunos, é que a gente, às vezes, está na escola e a gente precisa começar a pegar esse conteúdo e associar na vida. Porque a gente acaba estudando muito, a gente fala, a escola não ensina nada. E, pelo menos em geografia, ela ensina bastante coisa assim da vida. Mas a gente, como tem um vínculo de vou estudar para a prova, vou estudar para passar, vou estudar não sei para quê, você perde de conectar isso. Então, eu tenho esse esforço nas minhas aulas. Então, eu, Vanessa, comecei a pensar primeiramente na minha própria mudança, em estratégias aí para eu mudar. Porque se eu não mudo, se eu não percebo o tamanho do negócio, como que eu vou ajudar outras pessoas? Eu sei que a partir desse encontro, lá em 2015, em dezembro de 2015, as 8 meninas que participaram, e aí, quando vai ser? Quando vai ser o próximo? Eu não lembro nem se a Maria Luísa foi desde o primeiro ou foi no segundo, mas ela já está aí. E aí eu vi que era para ir continuando e a gente tem até hoje. Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de abordar aqui, né, para todo mundo ficar sabendo, é que no Brasil a gente tem uma péssima ideia, né? Que é de abundância, mas que é uma ideia de abundância muito equivocada, é melhor sobrar do que faltar. Hoje, o nosso planeta não comporta mais o é melhor sobrar que faltar. Não é melhor sobrar que faltar. É melhor ter a quantidade adequada. É melhor que você viva com o necessário.
é melhor que você tenha o suficiente. Essa é a verdadeira abundância. Isso que vai gerar com que a gente continue, né, com a vida e melhorando cada vez mais a vida das pessoas. Então, a gente tem que pensar que esse ritmo industrial, ele trouxe uma mudança incrível para a forma de consumir, para a forma de ver as compras, para a forma de ver o descarte, e a gente acabou esquecendo, inclusive, muitas formas ancestrais, né? Eu penso que a troca, ela é uma forma ancestral. Claro que o dinheiro, ele facilita. A gente sabe que quando tinha só o escambo, você muitas vezes não tinha ali uma medida equilibrada entre o que valia e o que era trocado. A gente sabe que com o escambo você perdia se a outra pessoa não tivesse exatamente o que você queria trocar. Então, claro que a gente vai falar assim, não pode existir dinheiro, vamos voltar tudo como era antigamente. Eu costumo dizer muito até para os meus alunos que eu adoro aquela série Largados e Pelados. Não sei se você já acompanhou algum dia. Mas sempre que eu... Não, Não, eu sou fã de falar nas minhas aulas, porque eu fico imaginando, nós viemos daqui. A gente está num mundo tão pronto que a gente esquece de onde veio. A gente era largado e pelado e tudo era um grande sacrifício, né? Se aquecer um grande sacrifício, não ser picado por insetos e morrer, não encontrar um monstro, um animal ali feroz que ameaçava a sua vida. E a gente está se desconectando dessa forma de consumir ancestral e a gente tem se desconectado dessa ancestralidade que está ligada à Terra, ao planeta, à natureza. Isso tem sido muito ruim. E nós, mulheres, estamos intimamente ligadas com essa pressão indústria, né? Indústria da beleza, indústria da roupa, indústria do calçado, e tantas outras formas aí que a gente acaba ficando presa. Então, a gente tem hoje uma geração em massa de produtos, hoje não, desde a terceira revolução industrial aí, desde o aumento da indústria, a gente tem, com essa geração em massa, a gente gerou uma necessidade de consumo em massa também. E aí, se você produz em massa, consome em massa, você precisa descartar em massa. E a gente não se dá conta disso. A gente está achando lindo, é melhor sobrar que faltar, e a gente está achando mais lindo ainda, eu sou muito desapegada. Que o problema é quem acumula, quem guarda. Mas eu não. Eu dou minha roupa com a etiqueta, né? E eu saio aqui com sacos e sacos de roupa para doação. Todo final do ano eu faço aquela limpa maravilhosa. Só que isso também é um problema. Isso também é uma questão. A gente tem usado a caridade muitas vezes de uma maneira equivocada. Então, eu penso que o troca-se, ele surge nesse contexto, né? E ele permanece nesse contexto. Hoje, como a gente tem, como é que eu vou dizer, uma maior quantidade aí de grupos de desapego, brechó, né? Já temos artistas, pessoas famosas, celebridades que têm os seus brechós. Então, a gente deixou mais bonito, né? E hoje eu até tenho mais meninas, hoje eu saí das 8 já. A gente tem um WhatsApp fechado com quase 100 mulheres. Umas que participam muito mais ativamente, outras que ficam ali acompanhando participam menos. Mas hoje eu recebo, eu quero entrar, né? E assim, é um grupo fechado, são 100 pessoas conhecidas. Porque como a gente tem um contato muito íntimo de ir na casa da outra fazer os encontros, né? De se encontrar para trocar as peças. Então, um dos diferenciais que eu tenho essa cuidado é isso. Tem que entrar alguém que conheça alguém, que seja indicado ou apadrinhado por alguém. Não entra, a pessoa me viu aqui hoje, mas eu aconselho, e vai entrar. Vai falar, Vanessa, quer entrar. E moro não sei aonde. Não. Então, a gente tem pessoas que moram num raio próximo, em que são capazes de, quando eu faço esses encontros, que são bem mais íntimos, né? Eu faço encontros, vamos dizer, com 10 a 15 mulheres no máximo, um encontro. E no Zap tem mais pessoas. E ao longo do tempo e também do meu amadurecimento, né, da minha mudança pessoal, eu fui ampliando e vou incentivando ali as mulheres a ampliar esse repertório. Ora troca, ora vende,
Ora, aluga, nunca consegui que ninguém alugasse nada, mas está no meu rol ali de incentivo. Sei lá, vai alugar uma roupa. Porque gerar renda a partir da troca, gerar renda a partir do usado, é uma coisa que pode beneficiar muito as mulheres e muito a classe popular. Eu acho que esse assunto é legal porque ele não tem discriminação, né? Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, pode ser rico, pode ser pobre, e a troca ela serve para todo mundo. Ela serve inclusive para reduzir essa verticalidade, essa barreira entre as classes. Então, por exemplo, eu já troquei coisas com a faxineira que trabalha aqui em casa. O que pode parecer um absurdo, mas eu acho que é uma coisa que humaniza a sua relação. Eu não estou necessariamente acima dela, né? Eu estou, em termos financeiros, pago o valor da diária dela, etc. Mas ela é uma pessoa de valor que também tem coisas a oferecer. Então, ela também tem abundância dentro do contexto social dela. Então, a gente utilizou a caridade de uma maneira muito... Né? Quero desfazer de tudo aqui. Tá com aquele saco, vai para a caridade, principalmente de roupas. E a gente esquece que a roupa ela teve todo um custo, inclusive ambiental, para ser produzida. É um exemplo que a gente tem bem interessante no grupo, das meninas que vão sempre, né? Porque tem aqui sempre aquele grupinho que participa mais. De que a gente vê a mesma roupa, isso é muito ancestral, passando em mais de uma pessoa. Porque quando você compra... Eu lembro que eu tirei uma foto em um dos encontros, que era eu e mais duas participantes. Porque nós três utilizamos ao longo aí de algum ano a mesma blusa. Então era de uma, passou para outra, quem enjoou passou para outra, ou seja, era um tecido de extrema qualidade. E a gente não está fazendo isso porque a gente é pobre, miserável, né? A gente tem que diferenciar, não sou contra a caridade. A gente tem que diferenciar aí, a meu ver, que é a pessoa que está em vulnerabilidade, você não vai trocar nada com ela, você vai assistir aquela pessoa, né? E aí lutar dentro de um contexto social, para que ela saia dessa vulnerabilidade e possa. Mas entre nós, mulheres de classe média, meu grupo basicamente é formado de mulheres de classe média, né? Uma um pouquinho mais, ganha um pouquinho mais, uma que ganha um pouquinho menos. Tem empregada doméstica, tem merendeira, tem professora, tem nutricionista, tem dona de casa, né? Então, essas estão mais ou menos ali no mesmo círculo e que é capaz ali de trocar entre elas. E aí eu falo o seguinte, a galera tem muito preconceito também com vender. E aí quando você vai vender tem que ficar justificando mil. Eu coloco a regra de venda num preço acessível. Mas se você tem um item de R$ 200 que eu não teria dinheiro para comprar, você está vendendo a 50, você não deixa de estar colaborando comigo. Então, eu penso que quando a gente fala de troca, quando a gente fala da iniciativa do Troca-se, a gente tem que ter em mente que é desenvolvimento sustentável, que é essa etapa que a gente está, que todo ano tem uma data, né, que eles botam ainda a data limite da Terra, que a gente já usou recursos demais. A gente tem que botar o conceito de economia colaborativa, né, em que as mulheres ajudam umas às outras. E ao longo da live aí, provavelmente, a gente vai achando mais coisas. Vamos ver se dá tempo, né? Vamos ver se dá tempo para falar sobre isso tudo. Professora, você falou uma das coisas. Antes de eu chegar a esse ponto, deixa eu ler aqui uns comentários. Começar primeiro com a da Maria Luísa, né? Que ela botou aqui. Iniciativa maravilhosa, igual a idealizadora. Obrigada. E depois ela falou outra coisa aqui. Ela disse que ela começou a partir do segundo encontro, se não me engano. Então foi isso. Foi a partir do segundo encontro. Ninguém mais comentou, o pessoal só entrou, Amanda, Brena, muita gente entrou aqui. E é isso aí, galera. Obrigado aí pela participação. Professor, antes de começar a falar os temas que a gente elaborou, eu estava aqui olhando o seu perfil, não gosto de fazer isso, de fuçar o perfil das pessoas. É lógico que como professor de geografia tem que ter Milton Santos, né? Não tem como não ter Milton Santos. E tem uma frase dele que você botou aqui, né? A força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos, quando apenas consegue identificar o que os separa
e não os que o unem. Você acha que o teu projeto tem muito a ver com essa visão também? Sim, acho que a ideia é unir as pessoas. A gente tem muitos casos isso, as mulheres, nós mulheres principalmente, a gente vive num isolamento que vai para além, né? Os homens saem para o futebol, saem para tomar cerveja deles, joga carta na praça, né? E as mulheres têm essa tendência de se isolar ali no contexto doméstico, né? Cuida de filho, prepara as coisas do marido. Mesmo hoje, em algumas casas que os maridos são mais participativos, mas, principalmente lá no início, eu via muita dificuldade de certas mulheres de participar, porque estavam envoltas em muitos trabalhos. Então, eu acho que a gente tentar se unir para ampliar nossa força, para aprender com o depoimento da outra, uma com a outra, e a ideia é essa mesmo, fortalecer os vínculos e sair dessa alienação. Porque às vezes eu nem acredito, às vezes eu estou imbuída num contexto social em que eu vou ver só aquela determinada ideia. E quando eu consigo me relacionar com várias outras mulheres, né, eu costumo dizer que eu sou o vínculo entre elas, mas muitas delas não têm vínculos entre si. Então, elas conseguem repensar e pensar coisas de outra forma e sair um pouco, né, da reclamação, da mesmice, do ai meu Deus, só é possível isso na minha vida. Entendi. Vamos partir então para os assuntos que falou para gente, por favor. Você que comanda aí, fica à vontade. Então, eu acho que é importante falar que dentro dessa questão da gente produzir demais, a gente seguir muita publicidade, e hoje o Instagram a gente Ó, está usando. antes de você, desculpa te interromper, é que a Elaine Caetano deixou aliás, a Elaine Caetano deixou dois comentários, vamos ler porque não sei qual que eu vou fazer de novo. Está aqui, ó, o grupo do WhatsApp é muito importante, pois viabiliza a troca de informações importantes e necessárias. Eu comprei uma cama maravilhosa com o valor possível para mim naquele momento. E depois ela diz o seguinte, aí a professora Mari Lopes, sou fã número um da Vanessa. Em nossa sociedade deveria haver mais professores como ela, para que haja uma mobilização e conscientização a respeito do consumo e do meio ambiente. Deixa eu ver se manda algum aqui. Eita, está pipocando. Elaine Caetano de novo. E no grupo tem muitas trocas de informações sobre serviços profissionais de saúde e alimentação. Gabriela Carolina Siqueira. Vanessa é uma inspiração. Troca-se, alimenta oportunidades de parcerias inteligentes. É isso aí, professor. Seu projeto aí sendo elogiado. Bacana isso aí. Eu tenho uma opinião particular nessa questão da tal da sustentabilidade. Eu sou muito radical. Não existe sustentabilidade. Existe você não ir lá na natureza e destruí-la por ganância. Sabe? Como você falou, pegar o básico, só o necessário. Só que o consumismo, que na verdade está por trás do enriquecimento, da ganância dos empresários, dá vazão a essa destruição terrível na natureza e aí implica no que está acontecendo aí, né? Mudanças climáticas e tudo mais que a gente tem vivido e os negacionistas dizendo que não é bem assim. Mas é o que temos para hoje. Né? Vamos lá, pastor, desculpa a interrupção, pode continuar. Não, é bom, a troca é boa, né? Senão também eu fico falando e parece que é aula, fica mais chato para o pessoal. Então, eu acho que quando a gente passou a ser consumidor, a gente acaba deixando de ser gente e a gente acaba desumanizando outras pessoas. E aí eu acho que a gente pode pensar um pouquinho na questão do racismo ambiental. Então, eu doar milhares, sei lá, 3 sacos todo Natal de várias roupas que eu nem tirei a etiqueta, se eu não mudar isso ao longo do tempo, isso vai gerar problemas para outras pessoas que não para mim. Então, você falou aí da mudança climática. A gente tem hoje já fotos, né, dos lixões na África, lixões de roupa, né? Na África, no Atacama, na China. Por quê? Porque a gente tem doado
Ixi, e agora? Faço ideia. Tá ouvindo agora? O nosso ritmo de doação, ou seja, de descarte de roupa, quando a gente faz isso de uma maneira equivocada, ele está sendo tão acelerado que mesmo as pessoas que recebem, elas não estão tendo tempo, né? E nem condições de absorver todas essas doações. Então, a gente tem nos lixões aí têxteis, tanto roupas sem condição de uso, que vão parar na doação, né? Porque as empresas não fazem a logística reversa adequadamente, né? Como deveriam. Quanto a gente já teve no grupo, algumas das vezes que eu abordo esse tema, a gente já teve depoimentos de meninas, né, de participantes, que são em projetos de caridade, projeto da igreja, projeto que ajudou a enchente não sei da onde, né, e até mesmo notícia de jornal, que a gente vê que é comum sobrarem roupas. Né? Então já tive aí depoimento de na minha igreja teve um mutirão para doar roupa não sei da onde, sobrou tanta roupa que teve uma chuva, alagou lá o galpão que ficava as coisas e teve que jogar tudo fora no final. Então, a ideia do troca-se é isso, é que a gente comece a valorizar aquilo que dá para usar. E que a gente não veja isso como pobreza, não veja isso como tristeza, como, ai meu Deus, né? Na minha escola, numa das escolas que eu trabalho, teve uma professora, nem fui eu, mas que fez uma feira de trocas e muitos alunos não queriam chegar perto da pilha de roupas para olhar. E fez um mesão, roupa pra caramba. E muitos alunos, não quero olhar não preciso não. Então, que não precisar é esse? Que a gente muitas vezes se vê, né? E muitas mulheres já falaram para mim, que eu convidei. Não vou entrar não preciso não, eu dou tudo e eu tenho condições. Mas a gente olhar para a nossa classe, que condições são essas que você precisa comprar e parcelar no cartão de crédito? Então, acho que quando a gente pensa em roupa hoje, e um dos motivos de troca-se é a gente compreender que a gente tem um ciclo aí. Quando eu vou gerar uma roupa nova, eu tenho um impacto da extração, talvez, da matéria-prima, ou do plantio do algodão, da água que vai ser utilizada para molhar aquela lavoura, da água que vai ser utilizada para lavar o jeans, né? Do microplástico que vai sair do poliéster. E a gente tem muitas coisas assim, né? Tu vai no ginecologista e ele fala, mulheres não devem usar calcinha de poliéster, né? Tem que ser algodão, blá, blá, blá. Você vai nas lojas, 90% das calcinhas de poliéster. E quando a gente vai vendo quantas coisas as indústrias fazem, né? Eu fico pensando hoje, né? Uma coisa que a gente acha muito comum, isso é vozes da minha cabeça, tá? Mas que é a chupeta, cara. Se a gente fala que plástico faz mal, porque geralmente a gente fala da chupeta, da questão ortodôntica. Mas esses dias eu tava assim, caramba, a gente tá falando tanto de microplástico em várias coisas, mas a gente dá desde bebê um plástico para a criança ficar ali na boca. Acho que ninguém nunca pensou no impacto disso. Não sei se realmente existe, é voz na minha cabeça. Mas imagino que tenha algo ali para além, né? Que é mais um plástico que a gente está exposto. Enfim, se alguém um dia souber, me fala, que eu não sei, né? Se alguém for da biologia, da química aí, se as vozes na minha cabeça têm algum sentido. Mas... Professora, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho. Toda essa questão que você falou aí do plástico e tudo mais, você não acha que a educação ambiental ela devia ser uma coisa mais assim massiva, chata na cabeça da população? Constantemente? Constantemente? Porque a gente não vê isso. Não vê isso. Você vê, fala, não pode jogar lixo nos rios, mas você sempre vê lixo nos rios. Não pode jogar no chão, mas você sempre vê lixo no chão, perto de um bueiro. Será que falta ser uma campanha por parte do governo, principalmente, de fazer aquela coisa chata mesmo? Toda hora está falando, tem que falar, tem que massificar, tem que encher o saco até entrar por osmose. Mas não está acontecendo isso. Talvez esse seja um dos problemas dos alagamentos, de tantas coisas que a gente tem aí no meio ambiente, por exemplo. Sim, eu penso que sim e penso mais. Falta também a gente absorver. A gente ainda não conseguiu conectar que o impacto também vem da gente. Tem gente que me questiona assim,
Ah, mas quem traz impacto são os governos, as grandes empresas, quando eu falo do Trocas, que é uma iniciativa micro de mudança individual, né? Do individual que vai impactando o coletivo, mas no micro. Então, eu mudei, aí eu gero impacto nas meninas ao meu redor, ali nas 8, que podem gerar algum impacto. Mas eu acho que a gente ainda tem, aí vou pegar a nossa culpa, eu acho também, né? Antes de falar do governo. A gente ainda tem que entender que esse movimento que a gente faz enquanto individual, né, pessoas individuais, está gerando impactos. Então, acho que o cara vai lá, ouve, não pode jogar lixo. Não. E eu vejo isso em escola. Quanta coisa em escola a gente joga no lixo? Toda escola, em algum momento, faz feira de ciências sobre sustentabilidade. Mas quando você vai ver na escola, ela não consegue alterar as suas práticas de fato para ter o caminhão da reciclagem ali toda semana, né, para fazer esse movimento. Usa-se ainda muito isopor, né? Mistura-se ainda papel de comida com papel de xerox que você tira. Uma coisa que eu falo para as meninas do Troca-se né? A gente precisa ver o que é mudar a nossa ideia e ver o que é mais fácil para a gente fazer. O que eu posso fazer hoje? Na minha casa não vai ter uma lixeira marrom, verde, amarela, no meu trabalho também não tem. Então, vamos tentar separar o lixo seco do lixo molhado. Então, vamos tentar trocar as roupas para evitar de comprar, porque quando eu compro, eu vou gerar esse impacto lá no início, que vai ser no meio ambiente, vai ser na pessoa. Eu acho também, quando a gente fala em sustentabilidade, todo mundo leva muito para o meio ambiente, né? Para a natureza, como a natureza ainda é muito grande, a gente vê o planeta enorme, as águas, a gente não se dá conta, sempre vai deixando para depois. Mas essa sustentabilidade ela também é econômica, ela também é social. A gente precisa também, acho que, entender isso. E sem dúvidas que você falou. A gente não vê os governos fazendo. Então, a Conlurb, eu vi uma vez uma palestra na Nave do Conhecimento de um representante da Conlurb que é do setor de coleta seletiva. Então, no meu bairro, por exemplo, a coleta seletiva não passa. E aí ele estava falando, não sei o que é coleta seletiva. Mas o que falta para o poder público implantar a coleta seletiva? Porque aí, o que eu ouço no meu grupo, nas minhas palestras? Não, eu não vou separar porque no caminhão de lixo junta tudo. Não é a coleta seletiva porque aquele bairro ali ainda não faz o que é para fazer, ainda vem tudo misturado, ainda não gera um volume grande no caminhão, então não vale financeiramente eu mandar o caminhão específico da coleta seletiva para aquele bairro, porque ainda não tem essa cultura. E aí a gente pega a pessoa, empurra, né? E um empurra para o outro. Então a gente vê que a própria Conlurb desperdiça, não tem um plano ali que deveria ir ali no prédio, no condomínio, vamos começar a fazer assim, e se não fizer, vamos fazer do básico também para não complicar muito. Separa o lixo molhado, né? Porque a gente tem lixos, a gente aprende lá na escola antigamente, né? Na natureza tudo se transforma, nada se cria, nada se perde. Mas nós, seres humanos, subvertemos essa lógica. Porque a gente está destruindo em pequenos, né, num tempo minúsculo nosso no planeta, o que a natureza demorou milhões de anos para fazer. Nas aulas eu falo muito. Tá, se você é da igreja criacionista, tá, Deus fez em 6 dias. Mas quem diz que dias não são. Quem diz que um dia de Deus não é não sei quantos milhões de anos? A gente não sabe qual é esse um dia de Deus, né? Então, nesses 6 dias de Deus, nós estamos no 6º dia, nós seres humanos, e estamos destruindo. Então, você vê, muitas vezes as igrejas, os templos espíritas, eles não têm. A gente fala da criação de Deus, a gente fala que é maravilhoso, que Deus criou para o homem, e é independente da religião. E quando a gente vai ver ali na prática, você está gerando lixo. Então, eu acho que falta na gente ainda absorver. E falta na gente absorver que é uma luta minha, Vanessa. Quem está nas instituições? Somos nós. Então, quem está na grande empresa, lá, Vale do Rio Doce, gerando desastre ambiental? É algum de nós. Então, em algum momento, tem algum pensamento que está sendo mais forte, né? O do lucro, no caso, a gente sabe, na cabeça dessa pessoa, dessas pessoas, desses grupos,
que eles ainda não conseguem absorver. Por que também? Entendo que é porque o impacto, aí vamos falar da pauta que você me pediu, que é o racismo ambiental, o impacto não vai chegar nesse cara, né? Em primeiro momento. Não vai chegar nesse cara, vai chegar nos quilombolas, vai chegar nos indígenas, vai chegar nos ribeirinhos, vai chegar no morador de rua, Nos mais né? vulneráveis, né? Nos mais vulneráveis. Então a A gente professora Maripolov está dizendo aqui, é verdade, a prática não acompanha o discurso teórico. E essa luta é individual para que então ela se torne institucionalizada. Pode ir, é, professora. eu acho que é isso. Então a gente, todo mundo, todos nós deveríamos ter direito a muitas coisas, inclusive a um ambiente equilibrado. E a gente tem que os mesmos lugares sofrem desmoronamento, os mesmos lugares sofrem com enchente, os mesmos lugares sobem, né? Sofrem. Professora, deixa eu só interromper, deixa eu passar uma ideia. As pessoas falam, cuidar do meio ambiente, cuidar do meio ambiente, cuidar do meio ambiente. Mas as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas pensam, quando se fala em meio ambiente, está se falando lá do matagal, da onça pintada, do macaquinho pulando de galho em galho, esquecendo que o meio ambiente onde nós vivemos também é o meio ambiente transformado pelo homem. Isso também atrapalha pra caramba, né? Eu acho que o que você está falando aí vem de encontro com isso que eu falei. A gente não conseguiu lidar, de alguma maneira, essas campanhas aí não estão sendo feitas. A ganância do ser humano, né? De achar que vai comer e vai respirar dinheiro. E às vezes está buscando descobrir coisas fora do planeta do que resolver coisas simples dentro do planeta. Porque mesmo o cara da grande corporação, ele passou por uma escola, e uma escola de qualidade, que tinha todos os professores, e ele ouviu sobre isso em algum momento. Mas ele não consegue ver a importância de aplicar. A gente vem de uma COP30. Todo ano é a mesma sofrência, E né? você vê o que aconteceu hoje com relação ao veto que o Lula fez. Os caras derrubaram todos os vetos dele para favorecer, né, pautas politiqueiras e financeiras também, eu digo de passagem. Né? Então, a mesma pessoa vai às vezes, né? Porque, fiz um saco de roupa que dei para doação, dei quilo de comida para, né? Doei aqui em tal lugar, não sei quantas mil quentinhas. E aí a gente está inundando o lugar que essa pessoa. Eu tive essa semana com um influenciador aqui, né? Se chama Léo Mota, que ele é ex-morador de rua, não sei se você já viu. E Vou falar. ele faz conteúdo aqui, trabalha na prefeitura hoje em dia, na assistência social. E aí eu conversando com ele, ele me falou uma coisa interessante. Que o pior para o morador de rua não é o frio, é o calor. O frio, eles pegam um saco de lixo. Ele falou que quando acha um plástico bolha no lixo é maravilhoso, se cobre todo. Mas o calor, não tem água na rua, não tem ponto de hidratação. A roupa seca, cola e não tem como trocar de roupa. E é uma coisa que a gente às vezes não tá, a gente nem percebe. E esse aumento de calor que a gente está gerando está impactando nesse cara. E eu estou achando que as outras ações que eu tomo, elas resolvem isso, né? Então a minha ideia é isso, que a gente parta desse micro, dessa mudança individual, no que é possível, não vou pedir nada impossível. Então, muitas coisas que a gente criou, os descartáveis, que fazem um mal danado. Mas eu entendo que eles vêm de demanda nossa. Você trabalha 40 horas por semana, vai dar uma festa para o seu filho, você não vai querer ficar lavando ali 1000 louças, não tem condição, você vai usar o descartável, né? Mas aí você vai pensar, você não vai usar o descartável em todas as semanas, você não vai abrir mão de usar a louça sem descartável. Eu conheço gente que não tem louça em casa, usa copo descartável para não ter que lavar. Então a gente precisa começar a ficar atento nesses detalhes. Quando eu vou comprar uma roupa, ela gerou, né? Porque eu troco-se é muito mais de roupas. Então por isso que eu estou voltando toda hora nessa questão de roupa. Ela gerou impacto. Às vezes foi uma mão de obra escrava, né? Semi-escrava ali, que ganhou muito pouco na produção daquela roupa. Como eu já falei, de poluição de água, disso, daquilo. E aí, quando eu deixo de gerar, a gente, indivíduo, também vai gerar uma pressão nas empresas, né? Olha, a gente quer uma logística reversa.
Cadê aqui? A gente já tem hoje algumas lojas. Eu estava vendo aí uma. Eu não me lembro agora qual é a loja exatamente, mas que já estava começando a fazer logística reversa de roupa íntima, né? Porque a roupa íntima para doar é um problema. Então as mulheres vão lá, cortam tudo e vira aquele lixo têxtil eterno. Mas ainda não tem em muitos lugares. Então, em alguns já tem, eles fazem a lavagem industrial para poder dar para os moradores de rua, que não chega a roupa íntima lá, por exemplo, porque a mulher morre de medo, não sei o quê. Outros cortam e picotam para fazer rechear, né? Não sei se rechear a palavra, mas as almofadas ali. E a gente tem que ir gerando pressão. A Puckett hoje já faz um projeto de logística reversa de meia. Parece que eles levam as meias e aí fazem cobertor para a população de rua de algum lugar. Já vi projeto de lona de guarda-chuva, a gente já chegou a juntar no Troca-se mesmo. Que uma das integrantes conhecia uma pessoa também de uma iniciativa individual, e aí a gente fez um dos anos aí, campanha, porque a mulher estava fazendo alguma coisa com a lona do guarda-chuva. Acho que também era para proteger a população de rua. Então, eu individualmente vou fazendo isso, vou caçando, né? Vou caçando aí quem eu vejo, o que aparece na minha frente. Dou conta de tudo? Não. É a proposta que todas dão conta de tudo? Não. Mas se cada um de nós der conta de um pouquinho, a gente já vai estar se juntando e fazendo uma pequena mudança coletiva. Minha roupa aqui, ó, é reuse total. E aí voltar na ancestralidade, né? Eu tenho roupa que veio da minha mãe, eu tenho roupa que veio da minha irmã, eu tenho roupa que veio da minha tia, tenho roupa que veio das meninas do Troca-se. Você falou aí lá da frase do Milton Santos, e outra coisa legal que acontece é de quem participa sempre, é olhar para você. Isso aqui eu já trouxe para você, porque eu sei que é a sua cara. Cara, isso aqui você não vestiria. Tem roupa que eu usei assim que dos encontros que eu nunca compraria aquela roupa porque eu achava que não tinha nada a ver comigo. E aí ali na troca ali eu faço uma bancada assim. Às vezes eu faço com um varal de roupa, às vezes eu faço com mesa, com cadeira, aí vou esticando tudo. Às vezes a pessoa pega, Vanessa, isso aqui cabe em você, não sei o que, vai ficar legal. Eu, será? Aí quando você vai ver, fica legal mesmo. E às vezes a gente tem um combinado também, a gente coloca na roda, eu quero experimentar isso aqui, levei para casa. Vesti, não gostei. Não deu certo, volta para a roda no próximo encontro ou você encaminha aí para alguém. Então isso também é uma forma da gente compensar essa ânsia pela compra, a ânsia pelo novo que a obsolescência traz. Né? Não sei se todo mundo aqui sabe o conceito, mas hoje a gente tem 2 tipos de obsolescência das mercadorias que a gente compra, que é a programada e a perceptiva. Para a mulher, eu acho que pesa muito essa obsolescência perceptiva. Cada vez que você entra num shopping, passa em frente a uma galeria, a gente está vendo hoje com fast fashion que a moda ela muda num ritmo assustador. Então você mal comprou, já está tudo novo ali, você já está se sentindo antiga. E os encontros, eles ajudam a mim, Vanessa, as outras meninas que estão aqui que são, talvez possam escrever alguma coisa, se também elas já perceberam isso. Mas melhorou muito essa minha sensação. Porque eu estou sempre com uma coisa nova. Eu vou lá e isso aqui eu gostei. Experimentei vestir, não preciso sair correndo naquele impulso consumista. E isso libera dinheiro. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas tipo, você foi pro teatro, foi pro cinema, foi não sei para onde, como é que sobra dinheiro para isso? Porque eu estou usando meu dinheiro com coisas culturais que muitas vezes a gente não teria condições. Então, se eu deixo de comprar uma roupa, se eu estou trocando uma roupa com alguém, aquele recurso que iria para ali, eu posso usar em algo além. Posso melhorar a minha qualidade de vida. Se eu estou desempregada e estou vendendo itens que eu tenho acumulado no armário, eu estou gerando renda. Às vezes eu estou menos dependente de um marido abusivo. Né? O pessoal tem muito preconceito ainda de vender. Não posso vender, tenho que dar. Eu sou incentivadora de tudo. E eu digo o seguinte, tem espaço para tudo. Eu, às vezes, mostro para as garotas. Eu faço várias sacolas quando eu vou fazer essas limpas. Porque eu também propago que a ideia é a gente liberar para o máximo de pessoas e lugares possíveis para você não acumular num só.
Então, eu faço uma sacola que vai para o brechó, não sei da onde, brechó comunitário. Aqui perto tem um centro espírita, que ele recolhe até. É bem legal o trabalho deles. Até eletrodoméstico com pequenos defeitos. Então, eles têm uma oficina que eles veem se tem conserto, tem os voluntários lá que trabalham com eletrodoméstico. Então, eles veem se é possível consertar. Então, descobri esse espaço para uma vizinha lá que frequenta. Então, já levei airfry que quebrou, né? Então, porque eu... Posso ler um comentário aqui rapidinho, professor? Então tá, o do Isaac Chefinho, pelo aluno, que falou aqui, ó. Oi, tia Vanessa. Um tchauzinho pra você. E a Elaine Caetano, mais uma vez, está participando bastante. Obrigado, Elaine. É o seguinte, mas hoje, os descartáveis de materiais com menos impacto já estão um pouco mais acessíveis financeiramente. Falta consciência, na minha opinião, mudar o hábito de fazer diferente. É batendo aí que você mais ou menos está falando. antes. Tá, né? Legal. Tá legal. Professora, vamos partir pro. Como é que é? Eu pedi para a senhora falar, eu não esqueci, olha isso. Do racismo ambiental. Isso. Então, a gente entender que as nossas mais escolhas, a gente que é da classe média, ou para quem é da classe mais, né, mais abastada ainda, porque a gente vê que o mau uso do meio ambiente ele não é exclusivo de uma classe, ele é exclusivo. A gente vê que isso aí se dissemina igual praga em todo, né? Às vezes você passa na beira da comunidade, é lixo para tudo que é lugar. Ao mesmo tempo, eu lembro de uma reportagem que eu vi no Leblon, um cara que mora, um empresário, sei lá, não sei a profissão dele, que morava no Leblon, não sei se você chegou a ver isso, passou até no Jornal do Globo, e mora nos condomínios aí mais chiques de lá de casa, não sei o quê. Ele, a parte de fora da casa dele era um muro que dava até em cima ali, perto daquele túnel da Gávea ali que atravessa perto da PUC. E desmoronou o negócio pela quantidade de lixo, garrafa de vinho, não sei o que, ou seja, o cara com todo o dinheiro jogava o lixo ali. O destino do lixo dele, né? Não era lá a parte do condomínio do lixo. Ele ia jogando garrafa de vinho. Eu lembro que me marcou isso. Muitas garrafas de vinho e outras coisas que poderiam, inclusive, ser recicladas e que ele jogava. E imagina o tempo que aquilo foi se acumulando ali. E aí o teto cedeu na pista, né? Então a gente não está exclusivo. Então o cara que é da alta classe, o cara que está numa posição de poder, eu da classe média comprando 765 mil itens e descartando mais milhares de itens, tem que começar a entender que eu vou prejudicar alguém com ainda menos condição que eu. Que eu vou estar promovendo racismo, que essas pessoas em vulnerabilidade, deu tilt aqui, preferencialmente são pretas e são pardas. Né? Porque a gente já sabe aquela história toda, todo mundo também está ouvindo hoje em dia, do resquício da escravidão. Então, eu preciso mudar meu hábito por mim mesma, porque essa é a minha casa, o planeta é a minha casa. Eu costumo dizer, eu tenho essa impressão assim que a gente... É como se eu estivesse aqui na minha casa e ficasse furando a parede. Eu tenho essa impressão que a gente está fazendo nesse planeta Terra, pegando a furadeira, vou fazer um prego aqui, vou pregar um quadro ali. E uma hora a tua parede está tão pregada de tanta coisa que você fura ali, a chuva está entrando por aqueles buracos e você não vai conseguir tapar. Só que quem vai sofrer isso primeiramente? É esse morador de rua que vai morrer de calor. De calor. E eu estou no meu ar-condicionado, mas acho que isso também para a gente, que tem uma condiçãozinha um pouquinho melhor, né, da classe média até a classe alta, eu queria dar uma dica aqui para todo mundo voltar. A Elaine Caetano, inclusive, está aí falando muito, ela faz um trabalho bem legal dessa conexão com a natureza de mulheres, que é a gente precisa reconectar com a natureza. Porque o que a gente criou? Muitas ideias mágicas. Quem vai ser minha próxima convidada aí. A gente tem muitas ideias mágicas na cabeça, de que tá calor lá fora, eu liguei meu ar-condicionado e a gente climatizou os espaços. Então, eu tenho a teoria também que a gente está perdendo essa noção de que tá calor lá fora. Eu só sei que tá muito calor lá fora quando eu tenho que sair para pegar um ônibus e ir para o trabalho.
Aí eu dou uma reclamadinha ali, tá quente, e parece que aquele calor, parece que aquela ventania, caramba, está acontecendo isso, parece que é uma novidade, né? Mas não é, somos nós que estamos gerando isso. E a gente está com muita dificuldade de entender. E aí, como eu venho, tenho condição, pago meu ar-condicionado, ou muitas vezes o cara da comunidade, da favela, que não paga a conta, né? A gente sabe que muitos não têm conta. Também gasta porque não paga a conta. Mas o primeiro lugar em que a luz vai cair, o primeiro lugar em que o barraco dele, mesmo ele com ar-condicionado, vai desmoronar, é lá. A primeira porta que vai encher de lixo é lá. Então a gente está com um problema sério, porque quem está abastado não está se ligando que está prejudicando o mais pobre em primeiro lugar, mas está ali com a furadeira na sua parede. E aí, claro, pode se mudar de país. Ah, meu país inundou, eu vou me mudar para outro, pego o avião, tento ir para Marte, né? Mas está prejudicando ao outro mais pobre, mas está se prejudicando também, está prejudicando o seu planeta. E aí eu venho chamando muito hoje em dia para as religiões, né? Eu adoro uma igreja, adoro uma religião, mas a gente que acredita, né, no potencial da criação, Deus, seja lá o nome que for, a gente tem que começar a entender que a gente precisa unir essa fé do espírito para a prática. Tem um projeto que é legal também, não sei se você conhece, que se chama Terreiro Sustentável, né? E aí tem muito essa coisa, né, dos povos de terreiro, tem coisa de barro, né? Tem nas oferendas as coisas que eles fazem e tal. E ele é um biólogo de um terreiro lá em Sepetiba, se não me engano. E ele fez um projeto que ele está criando essa cultura do terreiro, pelo menos no dele, tentando levar para os outros lugares, tudo que possa desmanchar. Então, faz o cesto na mais de barra de palha, faz a oferenda com alguma coisa ali que vai, tira e coloca do lugar, não joga o pente de plástico no mar, né? E aí ele tem feito esse trabalho de ir mudando. Acho que o nosso desafio é isso, a gente individualmente, primeiro, pensar, será que a minha ideia está certa? Segundo, buscar ideias por aí. E terceiro, ver a ideia que eu posso aplicar para mim. Um quarto, eu vou replicar essa ideia nos meus espaços. E combater mais essa forma de racismo, que é o racismo ambiental, né? Que a gente tem mais um problema para as populações periféricas aí, que não é causado por... que nem sempre, né? Que na maioria das vezes não é causado por ele. Então, a gente tem hoje compensação de carbono, por exemplo, né? A gente tem algumas iniciativas aí, mas quando você vai ver, vai parar lá. Então, você começa uma determinada empresa, polui em um lugar e planta em outro, mas a gente destrui lá. Faz o lixão no lugar, acaba com aquele lugar ali, que é o lixão, é o aterro sanitário, acaba com a vida daquelas pessoas. Então, eu como pessoa, se eu reduzir o lixo que eu estou gerando, eu vou melhorar a vida dessa pessoa. Isso é caridade. Né? Se eu separo o meu lixo, pelo menos que eu não misture lá o papel do banheiro com vidro, com plástico, né, que eu jogo fora com papel, que está limpo, eu facilito a vida do catador. Você já assistiu o documentário Lixo Extraordinário? Sim, já assisti. Já, Já é inclusive, muito bom. trabalho com os alunos um ano, junto com a professora de artes, em que a gente assistiu o filme com eles. É uma professora que não trabalha mais na minha escola, infelizmente, mas a gente fez um trabalho e que ela fez a recriação ali das obras, só que a gente fez com borra de café. Então, eles faziam um autorretrato. Ela ensinou, né? Eu fiz a parte geográfica de passar o filme, explicar os conceitos e tudo mais. E aí ela ensinou lá, fez com eles fizeram o autorretrato deles, e a gente fazia os contornos com a borra de café, não sei o que, foi bem legal. A gente fez há uns anos atrás. Né? Tem aí também, para quem quiser assistir, tem aquele True Coast, né, que fala sobre a indústria da moda. A gente tem a história das coisas, que eu uso muito nas minhas palestras, quando eu dou palestra em algum lugar, né? Que mostra essa coisa do ciclo, como a gente se desconectou com o ciclo ambiental aí, de início até o final, como a gente descarta, como a gente ter virado consumidor, né, em vez de pessoa. E eu queria deixar também aqui um apelo disso, da gente pensar nessa coisa da rede social.
como que a gente valoriza a opulência. Então, os caras que a gente adora, que estão com os cordões de ouro desse tamanho, caraca, que riqueza, aquilo ali é pura destruição. Estou dizendo que não vai usar bijuteria, não vai usar um ouro. Não, acho que eu mesmo não cheguei nesse grau, não, de Mas é pureza. uma ostentação desnecessária, né? Vamos falar a verdade. Né? Mas você não precisa ter 10, 20, 30 cordões daquele. Aquilo é impacto, a extração que o ouro ali, a prata, seja lá o material, né, o latão, que a gente A- gera, é muito. Aliás, professora, desculpa eu interromper. As pessoas não têm noção da quantidade que é gerada de rejeito para a produção de cada coisa. Do celular, por exemplo, a pessoa não tem noção. Acho que do celular você cria, se eu não me engano, são 10 vezes mais de rejeito para cada celular que é fabricado. E para onde vai esse rejeito? Ninguém sabe. Ninguém Não para vai para para pensar. fora. E é isso. E essa coisa do lixo, da coleta, gerou na gente a noção do fora. Esvaziei a minha casa, ai que leveza, maravilhoso. Eu não te falei, mas eu sou personal organizer também, né? Então eu também Uhum. trabalho com casas. E aí eu trago essa questão da sustentabilidade para quando eu sou contratada para fazer algum projeto, dessa redução. Inclusive, eu faço um trabalho assim até mais lento do que as outras que a gente vê aí na televisão, né? Que faz aquela mágica e joga tudo fora. Porque eu tento fazer um trabalho, quando eu trabalho no meu tempo, pouco tempo disponível, né? A profissão tem muito tempo. Então, eu tenho o dia certo aí que eu não trabalho na escola e trabalho nessa área. Mas o meu trabalho, e aí isso inclusive, às vezes eu levo coisa das clientes por troca, se tal, que quer desfazer, encaminho para reciclagem, às vezes remédio vencido encaminho para a farmácia. Tento colaborar nisso. E aí você vai vendo isso. Aí, como a gente criou essa ideia de que, ai, respirei. E aí eu não penso no rejeito, eu não penso no lixo, eu não penso no cara que vai catar o lixo. E a gente está com muita coisa para fazer, né? É muito trabalho, é muito problema, é muita violência, é muito tudo. Então também esse pensar para ninguém se sentir culpado, ele é um esforço que eu tenho que fazer. E eu acho que a gente que aprendeu lá atrás, e nossos avós, né, as pessoas mais velhas ainda, que aprenderam que um dia ia acontecer, hoje é uma coisa que a gente vê ainda. Muita gente lavando calçada, né? E lavando com aquele jatão. Como não, como a água falta esporadicamente, a gente já não consegue conectar que se der ruim faltar de vez. Então, veja, às vezes falta água, a gente xinga o síndico, xinga as águas do rio, a antiga Sedaia, não sei o quê, mas a gente não se dá conta desses nossos gastos. Ah, mas eu gosto de tomar um banho demorado. Ótimo, então toma seu banho demorado e compensa em outra coisa. Porque eu acredito, você falou, não acredito em sustentabilidade, né? Acredito em não usar. Mas no grau que a gente está, por isso que eu falo do largados e pelados, a gente não vai retroceder mais. Então eu acredito nas mudanças que são possíveis. Entendeu? No que eu posso fazer? Vou num restaurante, é uma coisa que a gente gasta muito, né? Pede aqueles pratos enormes, depois vai tudo pro lixo, porque eu tenho vergonha de levar para casa. Isso já foi debate meu com meu marido. Não, não precisa não, só um pouquinho. Cara, precisa. Privado com o marido é ótimo. São debates, porque, tipo, não, mas não vai levar, mas, cara, tem gente passando. Então, assim, eu às vezes passo assim a pão dura, a miserável, porque eu quero É. aproveitar tudo de tudo, porque eu cheguei nesse grau de que eu entendo que tudo vale muito e tudo custa muito. E tudo custa a natureza e tudo custa a vida das pessoas. Então, alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou, alguém botou, né, ensacou, colocou no mercado. Então, você chegar e simplesmente comprar um prato enorme para duas pessoas, vem aquela quantidade de pacote e deixar jogar tudo pro lixo, por que a gente não pode criar esse hábito de não desperdiçar? Professor, eu vou dizer uma coisa aqui. Vamos voltar lá atrás. Você falou uma coisa que eu queria perguntar, agora que me lembrei sobre a questão da ancestralidade. Quando você fala sobre isso, você tem problema com alguém, com alguma pessoa religiosa? Problema não, nenhum, porque deu a Não, impressão. não, é que quando se fala em ancestralidade, a primeira coisa que vem para algumas pessoas É mente de bitoladas eu pô, é macumba, entendeu? Parte com esse tipo de ignorância.
Quando eu falo em ancestralidade, é bom você ter perguntado, então. Eu falo, deixa eu só ligar o ventilador. Eu falo das nossas avós, das nossas tias, né? Hum. Eu lembro da Não, eu minha tia. entendi. Mas eu queria saber se você tem problema assim, com outras pessoas, que a pessoa entende de outra forma, por Não, questões religiosas, ela entende. Você, às vezes que você citou que a religião ela atrapalha muito o entendimento das coisas, né? O criacionismo. Então, eu queria não, entender se isso aí também atrapalha, se há problemas, se você tem deixa, problema. deixa eu me expressar melhor, então. Na verdade, eu acho que são interpretações. Então, quando eu falo do criacionismo, é a gente trazer o criacionismo para a vida diária da gente. Então, é isso. O criacionismo foi 6 dias, então posso destruir em 2. Só para não ficar esse contraste, que o que eu quis dizer é que a teoria serve para se você é religioso e Deus criou e foi 6 dias, maravilhoso, então não posso destruir, que é o meu Criador que fez isso para mim. Como também eu tenho que pensar que eu não vou destruir porque foi a natureza em 4 bilhões e meio de anos. Então, talvez o jeito que eu me expressei ficou ruim. Então, eu quis dizer nesse sentido. É uma teoria que eu acho que serve e se enquadra para todo mundo. Todos nós, independente de orientação religiosa, classe social, questão de gênero, todos nós estamos imbuídos dessa necessidade de consumir melhor, de se portar melhor perante a nossa mãe. E aí a gente pode entender natureza enquanto mãe, natureza enquanto criação de Deus, natureza enquanto criação aí do Big Bang. Foi nesse sentido que eu quis dizer. E quando eu falo, agora acho que ficou mais claro, né? E quando eu falo em ancestralidade, eu falo disso, das nossas vós, nossas bisavós, nossas tias. Então, por exemplo, eu tinha uma tia, irmã do meu avô, uma tia-avó, que eu me lembro dela me contando, eu costurava a roupa da sua mãe. Ela não tinha filhos. E eu me lembro dela contando histórias que costurava vestidinho para minha mãe, quando a minha mãe era pequena, né? E eu lembro muitas meninas, muitas mulheres contando para mim, não, mas eu pego roupa de não sei quem, não sei quem me deu um bolo de roupa, minha tia. Então, acho que isso tem a ver com a nossa existência, com o que a gente fazia antes, enquanto humanidade, e que a gente perdeu. É como se eu só pudesse fazer de um jeito e aí eu excluo o outro. E a gente, em vez de pensar na troca como um processo que vem acompanhando as gerações, né, de mulheres e de famílias, a gente passou a pensar a troca num ponto de vista em que você dá para quem está abaixo de você. Então, se você está acima, você não pode aceitar trocar, porque você está acima. Então, é nesse sentido que eu quis falar da ancestralidade. Da gente ver como Eu entendi que uma você quis prática. passar. A minha curiosidade é se você. Eu tive. É quando você fala com alguém, com um crente, vamos falar, abrir o verbo, aí a pessoa tem esse pensamento, a ancestralidade é macumba. Apenas, é isso que eu te perguntei, se você já teve esse problema, esse tipo Não, de eu dificuldade. Não, né? acho que, inclusive, eu não percebia desde o início da criação do Trocas, como ele vai se construindo, né? É como se fosse uma colcha ali de retalho que eu vou construindo ano a ano e colocando uma coisinha nova. Não era também um conceito que eu usava lá no início. Eu fui entendendo isso com o passar do tempo. Então, acho que eu estou até inaugurando essa fala aqui nesse podcast, inclusive. Você entendeu o que eu te questionei? Porque eu sei o que é ancestralidade, as pessoas que estão assistindo, mas como as pessoas, às vezes, da religião, elas têm dificuldade, elas veem o diabo em tudo, vê Satanás em tudo, então hoje qualquer coisa é macumba, não é de Deus. Né? Então, é isso que eu perguntei, se você, por acaso, alguma vez teve algum problema, de ter que explicar isso, dar essa explicação que você deu agora para a pessoa. Essa que era a minha dúvida, entendeu? Graças a Deus, não. Ah, Agora eu vou mostrar essa parte do podcast. então tá bom. Você falou que tinha mais um assunto para falar sem ser isso. Deixa eu separar.
ia falar isso, dessa necessidade das empresas da logística reversa, mas que a Vamos gente, falar. Vamos falar. a gente precisa gerar nas empresas essa necessidade. Porque o pouco de mudança que está tendo é fruto já das mudanças que estão acontecendo. Então, de nós seres humanos também, enquanto pessoas, que de um lado destrói, mas que a gente pode também ser promotor de boas práticas, promotores da mudança. Então, a gente está trazendo aqui um panorama ruim, né? Falamos de racismo, de destruição da natureza, etc, etc. Mas a gente já vem tendo bastante mobilização, né, nesse sentido. A gente tem pequenas iniciativas, pequenas mudanças. Eu acho que isso vai gerar nas empresas, quanto mais pessoas a gente conseguir trazer para essa causa, a gente vai gerar nas empresas esse impacto e essa necessidade de também mudar. E dos governos também. Eu acho que isso. E pensar que a gente, mulher também, nós somos uma dos grupos das crianças também, os idosos, são grupos vulneráveis nessa questão de mudança ambiental, né? Uma moradora de rua, como é que faz aí com a sua questão menstrual, principalmente num dia de muito calor, de alteração? Uma criança que tem uma saúde, né, mais frágil, ainda está ali com o seu sistema imune ali se formando. Então, se você está em mudança, numa época de muita mudança climática, se você piora esse quadro, a gente já está num quadro complicado, lugares já ameaçados de, né, sumir, lugares alagando. Então, muitas vezes, esses grupos também pagam pelas escolhas ambientais masculinas, né? Que geralmente compram menos roupas do que as mulheres acho que geram esse impacto da roupa, né? Da beleza, do cosmético. Mas os homens geram um impacto dos carros, né? Dos colecionadores de carro, que vão gerar muito CO2. Muitas vezes na chefia das empresas, das fazendas, e a gente precisa ficar atento a isso, a gente precisa se ponderar, a gente precisa melhorar nosso cuidado integral enquanto ser humano, a gente precisa cuidar do nosso emocional, do nosso financeiro, do nosso físico, e eu acho que trocar é isso. Trocar é tirar o que está além e colocar o que é necessário no lugar, o que é novo. E mulheres, muitas vezes hoje, principalmente aqui no nosso Rio, nosso Brasil, são chefes das famílias, né? Eu não sei aqui o número exato, mas a gente toda hora aí tem uma numeração de quantas mulheres hoje são mães solo, né? Que estão ali educando as futuras gerações. Quantas mulheres hoje professoras? No meu grupo tem muitas professoras, né? Que são muitas colegas minhas. O quanto que a gente pode inserir. Vou dar exemplo aqui de práticas que eu faço. Na sala de aula, por exemplo, para quem não é professor, então eu faço recortes com revista. É uma maneira desse material não ir para o lixo, ao mesmo tempo eu trabalhar o lado artístico e sensível deles. Então eu faço com meus alunos uma atividade que eu chamo capa do bimestre. Todo bimestre eu faço. E aí eu saio catando revista usada, livros antigos, né, que a gente tem o PNLD no ensino público, a cada tantos anos muda, aquele livro fica em defasagem. Guardo alguns e tenho feito, por exemplo, disso uma tradição. Muitas vezes eu faço tradição também de guardar provas e coisas que sobram e imprimo do outro lado. Aí dou uma riscada e meus alunos vêm, mas por que isso? Para reaproveitar. Né? Então a gente tem que sempre estar falando desse valor das coisas que vai para além do dinheiro. Prefeitura dá material, tem aluno que pega a cola e gasta toda, assim, gasta toda na mão, taca no rio, perto da minha escola na Rio. Eu já vi gente tacando material no rio. Quer escrever de um lado da folha do caderno, mas não quer escrever do outro. E a gente tem aí, acredito, que um longo caminho pela frente. Em 10 anos eu consegui juntar 100 mulheres, né? Muita mulher, muitos espaços. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, porque eu acho que a gente pode conseguir passar essa mensagem para mais pessoas. Queria estar em muitos mais espaços falando desses assuntos aí para muito mais mulheres, né? Em projetos sociais, em muitas escolas. Queria estar passando esse recado aí e aqui foi um espaço que vocês abriram para que outras pessoas fora da minha bolha possam ter
acesso, né, a esse conteúdo, a esse conhecimento, que é tão importante para a gente no momento atual. A conta dessa falta de zelo pelo meio ambiente, né? A conta desse consumismo, né? Que é incentivado pela televisão, mais pela moda, ela vai chegar, com certeza. E com certeza quem vai pagar essa conta serão as futuras gerações. Né? E o pessoal não está preocupado com isso. Eu queria que nessa reta final da nosso papo aqui, a professora pontuasse em cima disso, dessa conta que vai chegar para as futuras gerações, e já pontuasse também as considerações finais, por favor. Eu penso assim, olha como é que a gente não pensa, né? Não consegue linkar as coisas. Eu amo meu filho, meu neto, meu sobrinho, mas eu estou destruindo o espaço em que meu filho, meu neto, meu sobrinho, que eu tanto amo, vão estar. Através das minhas ações, porque eu não estou conseguindo entender que as minhas ações elas vão ter consequência. Mas eu diria mais, eu diria que há 10 anos, há 20 anos, quando a gente começou a aprender, a conta ia chegar. Mas eu acho que a gente está no momento que a conta já está chegando. Eu nunca tinha visto um vendaval como esse aí que teve esse ano. Nunca tinha visto certas enchentes. Eu tenho 44 anos. Em 44 anos eu não me lembro de ter visto muitas coisas que eu vi nesse ano de 2025. Só que é uma conta que ela vai chegando aos poucos, né? Ela vai chegando devagarinho. Ela cobra um centavinho aqui, cobra um centavinho ali, e a gente, por isso que é urgente que a gente debata esse assunto, que a gente passe, que a gente force, né? Porque quando eu tenho uma 30ª conferência das partes para que consiga sair um acordo adequado, e eu não consigo ter um acordo já com as pessoas que já estão começando a sofrer, cara, eu acho isso muito preocupante. Né? Quando eu tenho um veto do governo a certas coisas que são muito prejudiciais ao ambiente, em que é derrubado, e olha que o governo Lula a gente tem suas falhas aí, né? Na questão ambiental, né? Abriu exploração na Foz do Amazonas, tem uma série de decisões questionáveis também do ponto de vista ambiental. Mas quando ele toma uma certa ali, além das outras que já são equivocadas, e que a gente vê que a galera vem e desmonta por causa de muito mais, às vezes, de um debate político, né? Alguém que passou pela escola, isso que nós todos aprendemos isso, em algum momento, em maior ou menor grau. E a gente insiste em manter da mesma forma só para não ter que mudar. Né? E a gente precisa, enquanto sociedade, se organizar cada vez mais para que a gente consiga pressionar cada vez mais esses governos e essas empresas. E é muito delicado, né? Porque a gente também depende, trabalha na fábrica, no espaço. Então, o cara não quer mudar a fonte energética dele, porque vai dar um trabalho realmente absurdo, vai ser um gasto absurdo. Mas não vale a pena, vou esperar chegar no final disso. É uma coisa que eu sigo aqui debatendo aqui, como que é possível. Hoje que a gente já vê mudanças reais. Até que mudança eles vão esperar para poder, de fato, não, eu tenho que fazer isso. Eu acho que falta a gente aceitar, cara, a partir daqui não vai. A partir daqui vai dar muito ruim. Então eu tenho que mudar. E se eu descubro que eu tenho que mudar, eu sou obrigada a criar uma nova forma. De alguma maneira a gente não chegou nesse momento. Então, esse político que derrubou o veto, essa liberação para explorar lugares aí que a gente deveria estar preservando, são coisas que já passaram da hora. Né? Eu lembro de aprender lá na escolinha, lá quando eu estava, COP. Rio Eco 92. A gente vai para 2026 e a gente não conseguiu fazer metade das coisas que lá em 92 já estavam dizendo que ia dar ruim. A gente ainda está com um pensamento muito mágico, né? Que vai dar tudo certo. Eu não sei, realmente. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade de compreender.
porque nenhum meio termo ali não se faz. A gente precisa, no mínimo, a gente precisava de um meio termo. De, ó, não dá não economicamente para mudar isso aqui, mas pelo menos a gente vai até aqui. Mas tu vê que os caras não abrem mão, né? Aí os Estados Unidos não assinam, não ratificam o protocolo há anos, tá nisso. Não vamos mudar, porque vai dar muito prejuízo. Então vamos compensar o carbono em outro lugar. Muitas vezes a gente sabe que essa compensação não é adequada, feita com mata que não é nativa, né? Mete um monte de eucalipto ali, ficou verde, compensamos. Mas se a gente estudar, você vê um desastre numa Vale do Rio Doce, outros desastres aí. Cara, as universidades que a gente fala tão mal, estão cansadas de fazer material, pesquisa, dizendo os problemas que vai dar para o meio ambiente. Né? Eu saí da geografia em 2002 e estou entregando até a idade, né? Mas em 2002 e já tinha N projetos e pesquisas, né? Não era minha área de atuação, nunca estudei muito, né, parte mais de natural, sempre fui mais das humanas mesmo. Mas, cara, tinha muitos colegas e professores já estudando questão da poluição do mar, destruição das lagoas, e como que a gente não consegue avançar nisso, como que essa vontade de ganhar dinheiro segue muito superior. Porque você podia falar, vou baixar 50%, 30%, mas não, a gente quer liberar para explorar, explorar, explorar. E aí eu acho que entra a gente. Eu não vou ter 10 cordões com ouro desse tamanho e não vou dizer pro cara que faz isso que é muito maneiro, né? Eu vou tentar aqui adequar aqui. Eu vou tentar que as pessoas não sejam mercadorias. Que a vida dela não vale menos, né, do que a minha. E aí eu vou pensando aqui no meu micro o que eu posso fazer para minimizar isso, o que eu posso comprar menos. Uma vez no encontro, eu lembro que uma participante falou para mim, pô, mas aí vai tirar o emprego das pessoas, porque elas têm que trabalhar na indústria, nessa indústria assim polui desse jeito. Essa indústria assim polui desse jeito, ela vai perder emprego em alguma hora, porque aquele meio ali vai estar destruído. Né? Quando gera o rejeito, você tem que abandonar aquilo ali em algum momento. E aí aquele emprego local, ele vai sumir do mesmo jeito. Mas se a empresa já for pensando, cara, isso é muito ruim, isso não está bom, estamos indo por um caminho errado, preciso ser sustentável do ponto de vista social e empresarial, preciso ajudar meus funcionários de alguma maneira. Ela vai criando um mecanismo, mesmo que seja aos poucos. O que eu entendo do troca-se é isso. É um mecanismo que é bem pequenininho, ele vai começando aos poucos. Então, ele vai começando uma troca de roupa ali, humilde. Aí eu vou começando a pensar o que essa troca de roupa me influencia. Aí eu vou começando a separar meu lixo do básico. Então, assim, eu sou doida para fazer compostagem. Não tem a menor condição no meu apartamento de eu ter uma composteira. Então, o que eu posso fazer diante disso? Não dá para ser o ideal. Mas no real, o que eu posso fazer? Meu lixinho ali seco vai separadinho para que o catador, para que eu possa ajudar o catador, que está mais vulnerável, a ir direto naquele saco que está separado. Dei uma festa, não sei o que, uma coisa ocasional. Misturei, sei lá. Tudo bem, mas eu sei que 80% das vezes eu estou dando o meu melhor. E o meu convite hoje é para que todo mundo que está aqui tente ver em que pode melhorar. E uma coisa que eu queria deixar registrado. A minha mudança é pessoal, mas essa mudança ambiental ela precisa ser coletiva. Porque vamos supor, às vezes eu posso falar assim, vou fazer uma festa sem lixo. Mas aí as pessoas que estão têm que estar no mesmo espírito que eu. Porque elas têm que ter o espírito de passar uma aguinha no copo delas, né? De botar ali o nome no copo e usar. Eu não consigo fazer certas mudanças sozinha. Eu não consigo fazer uma troca de roupas que vai economizar água pra caramba da indústria, vai reduzir microplástico se eu não tiver ali um grupo de mulheres para trocar aquelas roupas comigo. Eu não consigo fazer isso sozinha. Então, eu posso ter minha ideia, mudar aí, mas eu necessito de um coletivo para que a gente possa fazer isso junto, né? Para que o negócio dê certo e caminho. Tem certas coisas que mesmo que você já conheça, já tenha ideia, você não
Não vai conseguir fazer sozinho. Então a gente precisa do grupo. Homens são bem-vindos na mudança ambiental. O troca, por acaso, é para mulheres, mas claro que os homens podem criar suas estratégias, seus É o grupos. clube da Luluzinha, né? Tá bom. A professora Mari Lopes botou aqui. Tenho orgulho, quer entender? Aqui, tenho orgulho de fazer parte desse movimento. E, por favor, grave e compartilhe essa live. A live vai ficar salva aqui. Eu vou fazer 10 cortes dela e vou passar para o perfil do Conexão Roots. É só vocês procurarem depois. E a Cris também vai botar na íntegra depois no YouTube do Conexão Roots, valeu? Pode ficar tranquilo que eu não vou apagar, não. E professora, futuramente você vai voltar aqui, porque a gente não falou sobre uma coisa que é também que faz parte. Só que a hora já está avançada, falar sobre o capitalismo verde. Né? Legal. Também, então, valeu? Então é isso aí. A professora quer falar mais alguma coisa? Não, acho que. Mandar um beijo para a mãe, para o pai, para a Xuxa. Um beijo para todos. Eu queria agradecer a todo mundo. Eu não consigo ver todo mundo que está aqui, né? Acho que só você consegue. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está aqui participando desse momento. Gente, né? Estou feliz de estar aqui, poder passar as minhas ideias, poder passar um pouquinho da minha experiência para todo mundo. Quem mora perto de mim que está na live ainda não é do Troca, se pode se candidatar. Quem estiver em outros espaços, em outros lugares e quiser criar o seu troca, seu mini troca, se quiser trocar uma ideia, conversar comigo aí pelo Instagram, né? Estamos abertos aí. É importante a gente levar isso para mais pessoas, para mais espaços, para mais lugares. Acho que é isso. Beleza, então. Professora, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Desculpe qualquer coisa que eu falei aqui que equivocada acontece, tá. Mas, pô, assim, eu acho que o principal que é a sua ideia de falar, a importância do meio ambiente, a importância de cuidar, né, da nossa casa, como você bem explicou, é grande. E teve uma audiência boa lá, eu gostei. E como eu disse, vai ficar salvo. Vamos divulgar essa ideia, passar essa ideia para frente. E é isso, vamos que vamos. E vamos tornar o mundo menos pior, né? Cada dia. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Galera, eu vou ficando por aqui. Essa foi a professora Vanessa Minuti. Depois, quem quiser procurar aí, é só procurar Vivências da Vanessa, né? O perfil dela. E também no perfil Troca, valeu? Só quem quiser acompanhar e colaborar de alguma forma com a professora. E eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem Mengão. Vamos lá, vamos ficar ligadinho em torcer. A professora tem cara de vascaína, mas tudo bem. A gente... Acho que meu pai acho que meu avô é América, é assim. Tá certo, então é isso aí. Obrigado, professor. Forte abraço, beijo na família. Tamo junto, misturado. Fui, galera. Até mais. Tchau.